No vídeo de hoje, um lançamento de 1982 que gerou nada mais nada menos do que 7 singles e que também conta com várias participações especiais de peso do mundo do rock. Estou falando desse álbum aqui, ó. Michael Jackson Thriller, esse álbum que vendeu nada mais nada menos só nos Estados Unidos 34 milhões de cópias e ao redor do mundo uma estimativa de 70 milhões. Roda a vinheta. Michael Jackson Thriller, esse álbum que rendeu nada mais nada menos do que 34 discos de platina só nos Estados Unidos, né? Inicialmente eu não pensava em trazer esse álbum aqui pro canal, porque aqui no canal normalmente eu tô sempre trazendo álbuns de metal, né? Rock clássico, hard rock, mas eu decidi trazer esse álbum porque eu vi, outro dia eu estava escutando aqui em casa e vi que ele tinha nada mais nada menos do que grandes astros do rock participando nesse álbum, né? Tenho ele porque é um álbum que acompanhou a minha infância durante muito tempo, né? Eu lembro na época daquelas festinhas americanas que tinha ali nos anos 80, sempre rolava esse disco aí, até porque foi um álbum que rendeu aí 7 singles de sucesso, né? Billie Jean, Beat It, Thriller, The Girl Is Mine, Pretty Young Thing, né? Um monte de música aí, Wanna Be Starting Something. Então é um álbum aí que realmente é indispensável ter ele na prateleira, né? Bom, esse álbum ele foi gravado ali durante todo o ano de 82, de abril a partir de abril de 82 ele começou a ser gravado, né? Ainda até quase ali o finalzinho de 82. E naquela época ali, do início dos anos 80, o Michael Jackson ali estava tentando se encontrar no mundo musical, né? Ele tinha acabado de lançar o álbum Off the Wall ali em 79, com a produção do Quincy Jones. E ali, ele, no próprio álbum Off the Wall, ele já tinha gravado uma música do álbum London Town, do Paul McCartney, que o Paul McCartney tinha escrito a música para ele, só que o Paul McCartney acabou gravando essa música, a faixa Girlfriend, em 78, no álbum London Town, e o Michael Jackson resolveu regravar essa música em 79. E o interessante é que depois dessa regravação, o contato entre Paul McCartney e Michael Jackson ficou muito grande. Paul McCartney já tinha feito ali umas gravações com Steve Wonder no álbum de 81, né, o Tug of War, e ele aproveitou e gravou ali em 81 com Michael Jackson 2 faixas que só vieram a ser lançadas em 83 no álbum The Pipes of Peace, que foi a música Say 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 e a outra faixa é a The Man. Ambos foram grandes sucessos ali no disco do Paul McCartney, mas que só vieram a ser lançadas 2 anos depois. E foi aí que, com essa união, eles resolveram gravar a faixa The Girl Is Mine nesse álbum Thriller do Michael Jackson. Foi a primeira faixa a ser gravada para esse álbum. O interessante também é que esse álbum contou com a participação de 4 integrantes da banda Toto, né? Além de Steve Lukather e dos 2 irmãos Porcaro, também participou o David Paich. E não só ali foi uma ou 2 músicas, eles participaram praticamente em grande parte do álbum. Também está presente ali o tecladista Greg Feeling Gales, que tocou já com uma pá de gente famosa, tocou recentemente com David Gilmour, já tinha tocado com Toto, né? E já tinha tocado com muita gente famosa ali. E também nada mais nada menos que esse álbum conta com a guitarra de Ed Van Halen, né, na faixa Beat It. O interessante dessa faixa Beat It do Michael Jackson é que conta também com a guitarra base de Steve Lukather, né? O Ed Van Halen só tocou o solo, todo o restante de guitarra foi ali gravada pelo Steve Lukather. E o interessante é que originalmente quem ia fazer o solo de guitarra da faixa Beat It era o irmão do Michael Jackson, o Tito Jackson, né, que faz parte do grupo The Jacksons. Mas ali o produtor não gostou ali do solo que ele tinha feito e decidiu chamar Ed Van Halen, né? E o interessante é que o Ed Van Halen chamou junto com ele o engenheiro de som dos Van Halen, né, que é o Don Landry. Então Don Landry fez toda aquela parte de engenharia da música Beat It, né? E o interessante é que essa amizade, essa gravação do Beat It acabou ocorrendo uma amizade entre Steve Lukather e Ed Van Halen. Tanto é que o Steve Lukather ele chegou a participar de alguns álbuns do Van Halen, que foi o caso do Balance, fazendo backing vocals na faixa Not Enough, que em breve eu trago aqui para o canal, e também participou como backing vocals na faixa Top of the World do álbum
for Unlawful Car No LED, que tem aqui no canal, que eu vou deixar no card aqui em cima e o link aqui abaixo. Bom, mas falando de Michael Jackson, esse álbum foi foi o álbum mais vendido, na verdade, durante 2 anos consecutivos. Entre 83 e 84 foi o álbum que estourou, né? Chegou a ter praticamente 70 milhões de álbuns vendidos ao redor do mundo. Bom, é bastante coisa, né? E um fato interessante é que a música Human Nature, né? Ela era, na verdade, uma música que o Toto ia gravar para o álbum deles, né? É uma faixa escrita pelo Steve Porcaro, né? Só que o Steve Porcaro não sabia ali como escrever uma letra bacana para aquela música. Então ele tinha ali o esboço daquele instrumental todo, né? E tinha apenas ali um refrão do why, né? E aí chamaram o letrista John Bettis para poder escrever. John Bettis já tinha trabalhado ali com Carpenters, né? Então ele fez a letra ali da música e caiu como uma luva, né? Vale lembrar ali que essa música, na verdade, eles tinham uma fita demo, onde num lado da fita tinha faixas compostas pelo Steve Porcaro e do outro lado da fita eram músicas compostas pelo David Paich. Então eram músicas ali que entraram no álbum do Toto e outras que ficaram apenas como demo. E eles levaram ali para o Quincy Jones para ouvir. Bom, ele chegou ouvindo ali as faixas do David Paich, não gostou ali de nenhuma, mas quando o lado da fita virou e tinha exatamente essa música Human Nature, Quincy Jones de imediato falou que aquela música se encaixaria perfeitamente no álbum Thriller do Michael Jackson. Então a música acabou entrando no álbum com essa letra nova escrita pelo Betts, né? E outro fato interessante também é que nessa época o Michael Jackson estava tentando se encontrar, tanto é que em 81, né, alguns meses antes de começar a gravação desse álbum, ele chegou a gravar outros duetos, assim como ele fez também com 3 músicas que ele gravou com o Queen e com o Freddie Mercury, né? Uma das faixas é a música There Must Be More to Life Than This, que era uma faixa que era para entrar no álbum Hot Space, mas que por via das dúvidas aconteceu algo que a faixa acabou não indo adiante e ela só veio a ser lançada praticamente 30 anos depois de uma coletânea chamada Queen Forever. Nessa época também eles chegaram a gravar com o Queen, o Michael Jackson com o Queen chegou a gravar uma faixa chamada State of Shock, que também não foi adiante. Acabou que ela foi sendo lançada mais tarde, né, em 84, ali com o Mick Jagger nos vocais. E ainda tinha uma terceira faixa chamada Victory, né, que essa aí acabou nunca sendo lançada, não apareceu até hoje, né, que é a faixa título do álbum que o Michael Jackson gravou com seus irmãos dos Jackson 5, né, o The Jacksons, né. Bom, e esse álbum é aquele álbum que é indispensável, né? Você, mesmo sendo roqueiro, é o tipo do álbum que é respeitado, né? Com essa quantidade de músicos, de engenheiros de som. Outro também que participou do álbum foi o próprio David Foster, que foi assim um arranjador e um compositor nos anos 80 que fez a carreira de muita gente alavancar, inclusive ele participou junto ali com o Peter Cetera e o Chicago ali em grandes composições também nos anos 80, né? Então é um álbum Thriller, que é um álbum que é respeitado no mundo da música. Eu, como roqueiro, gosto muito desse álbum, é um álbum assim que eu tiro o chapéu. São poucos os álbuns assim das músicas pop que eu realmente tiro o chapéu, mas esse é um álbum que realmente vale a pena ter na nossa coleção. Então, vou mostrar para vocês essa edição de 2016, que é praticamente idêntica à versão original de 1982. Vamos ver ele por dentro? Bora lá! Bom, então esse aqui é o nosso álbum do Michael Jackson Thriller, nessa versão de 2016. Bom, antes de começar a mostrar o álbum por dentro, eu quero mostrar que ele vem nesse plástico aqui, onde vem esse adesivo, esse sticker, dizendo o álbum mais vendido do mundo de todos os tempos, né? E realmente é verdade, né? Bom, como vocês podem ver, ele é um álbum gatefold, onde mostra aqui a foto, uma foto parecida com a foto da capa, né? Onde ele está segurando ali um filhote de tigre, né? Essa parte daqui da esquerda do gatefold não abre, né? Como no original de 82, eu lembro também que não abria. E aqui na segunda parte nós temos
o encarte, né? O encarte igualzinho de 82, né? Onde tem aqui as letras das músicas todas, né? De todas as músicas aqui no caso do lado A, e do outro lado nós temos aqui do lado B. Mas aqui do lado A tem um desenho bem interessante aqui do The Girl Is Mine, né? Onde mostra Paul McCartney e Michael Jackson tentando disputar um desenho de uma menina, né? Bem legal, né? E o interessante aqui é que vem a ficha técnica de cada música, né? Mostrando quem que tocou o quê. E aí você percebe que, por exemplo, essa própria faixa aí, The Girl Is Mine, é uma faixa que tem bastante gente fera aí tocando, né? Greg Phillinganes, David Pate do Toto, né? Do David Foster também, Steve Porcaro, né? Steve Lukather, Jeff Porcaro, o próprio Paul McCartney, né? Então realmente é um time de primeira, né? E aqui do outro lado nós temos aqui um desenho bem interessante do Thriller, né? Tá ali o Michael Jackson ali sentado com alguém ali vendo um filme, né? Cheio de fantasmas e Frankenstein e tudo mais. Bem legal, né? Bom, e aqui a gente vai dar uma olhadinha aqui no selo, aquele famoso selo da Epic Records, né? Bom, a gente vai ver aqui no lado 1, nós temos as faixas Wanna Be Starting Something, Baby Be Mine, The Girl Is Mine e Thriller. E no outro lado, no lado 2, nós temos aí Beat It, Billie Jean, Human Nature, PYT, Pretty Young Thing e The Lady In My Life. Só lembrando que essa última faixa, The Lady In My Life, e a faixa Baby Be Mine foram as duas únicas que não foram single do álbum. Todo o restante foi single e foi um grande sucesso, né? Então isso que é interessante, parece mais uma grande coletânea esse álbum, né? E aqui na contracapa a gente também tem o nome das músicas, né? Parecendo que foram escritos à mão, né? Produzido por Quincy Jones, né? For Quincy Jones Production, né? Coproduzido por Michael Jackson, bem legal, né? Então é uma reedição bem simples, imitando ali a versão original de 82 desse disco aí que foi a maior venda de todos os tempos. É isso aí. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa levar esse vídeo e os outros aqui do canal para mais e mais pessoas. Se você quiser se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sino de notificações, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E também deixe o seu comentário, pois eu leio todos eles. Então, até o próximo vídeo. Valeu!